Olá, pessoal, tudo bem? Retornamos aqui com vocês para continuarmos nosso estudo de gestão tributária. Já verificamos todo o sistema tributário nacional e hoje vamos verificar as competências tributárias dos vários entes políticos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa competência nós visualizamos lá dentro do sistema tributário nacional. Lembram-se que o sistema está lá no artigo 145 até o artigo 162 da Constituição. Então, observando lá, nós vamos extrair os tributos que são de competência da União, nós vamos encontrar aí os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Está lá no artigo 145, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Depois, especificamente, como competência da União, eu tenho os empréstimos compulsórios, lá no artigo 148. No artigo 149, eu encontro ali as contribuições sociais. No artigo 154.1, nós vamos encontrar a possibilidade que a União tem de instituir novos impostos, além do que estejam previstos aí no artigo 153. Então, somente a União pode instituir novos impostos. Isso é que se denomina de competência residual da União. Reside na União esta competência. Não reside no Estado, não reside nos municípios. Ok? E no artigo 154, nós vamos encontrar um imposto chamado Imposto Extraordinário de Guerra. No caso de guerra ou iminência de guerra, há possibilidade da União instituir esse imposto. E aí o Código Tributário, pessoal, ele diz o seguinte: olha, uma vez celebrada a paz, então terminou a guerra, celebrou a paz, a supressão, a retirada desse imposto poderá ocorrer até em 5 anos. Então, mesmo celebrando a paz, esse imposto poderá ser cobrado até 5 anos. Depois, no artigo 153, nós vamos encontrar como competência da União imposto de importação, o imposto de exportação, imposto de produtos industrializados, imposto de renda, imposto sobre obrigações financeiras ou operações financeiras, o imposto sobre grandes fortunas, imposto esse que ainda não foi instituído, não foi criado, imposto territorial rural e, agora com a reforma tributária, a criação do imposto chamado imposto seletivo. Então, relacionados a esses artigos que vocês têm que dar uma olhadinha lá na Constituição Federal para que possam, então, vislumbrar, verificar essa competência da União. Os artigos, essa questão, pessoal, do imposto seletivo, que eu falei aí da reforma, foi instituído aí pela emenda 132 de 2023, que é esse último que está colocado aí, o artigo 153, imposto seletivo, não é? Então, esse está lá, que esse imposto é sobre produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente, né, nos termos de lei complementar. Essa lei complementar ela já foi editada, é a Lei Complementar 214, de janeiro do ano passado, né? Então, aí a sua vigência, os seus efeitos, a partir, então, de 2026 em diante. Quadro, então, da competência da União. O artigo 147, pessoal, fala de território federal. Território federal, hoje, atualmente, nós não temos, né, um território federal.
O último que nós tivemos foi de Fernando de Noronha, que foi reincorporado ao estado de Pernambuco. Mas se vier a União instituir um território federal, lá neste local vai ser cobrado todos os impostos que sejam de competência dos estados e também a possibilidade de cobrar os impostos dos municípios. Então, lá vai ser pago os impostos estaduais, os impostos federais e os impostos do município. Lembrando que o território ele poderia ser dividido em municípios. Caso não seja dividido em municípios, então vamos ficar com essa ideia que esse território irá cobrar os impostos estaduais também e os impostos municipais, né? Lembrando que atualmente não temos território instituído. Depois, nós temos aí os estados e o Distrito Federal, ente competente também para tributação. Os artigos que nós temos que observar, o artigo 145, que fala que os estados do Distrito Federal podem instituir imposto, taxa e contribuição de melhoria. Temos que observar o 147, que é esse que acabamos de ver, também aí quanto ao Distrito Federal, os impostos municipais, artigo 147. Eu tenho lá a figura do Distrito Federal, também cabendo os impostos municipais, né? O Distrito Federal ele funciona como uma região anômala, né? Ora ele funciona como estado, ora ele funciona como município. Então, se eu estou lá no Distrito Federal, eu vou pagar todos os tributos, né? E aqui eu vou pagar os municipais para o próprio Distrito Federal. Aí nós temos também no 155 o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o causa-mortes, em razão da morte de alguém, deixa herança, aí tem que ser pago esse imposto para o Estado. O imposto sobre doação, imposto de doação. Então, se eu tenho um bem imóvel, eu faço doação para alguém, né? Existe a incidência desse imposto de doação. E temos aí, sobre os serviços, o ICMS, no caso aqui, são serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Perfeito? Então, e também os serviços de comunicação. Então, transporte interestadual e transporte intermunicipal e o serviço de comunicação pertencem, então, à competência do Estado e do Distrito Federal, para ser, então, recolhido a título de ICMS. Então, esse S aí, ou circulação de mercadoria, e S de serviços, é desses serviços, né? Transporte interestadual e municipal, bem como de comunicação. Ok? Esse imposto que eu falei para vocês, Imposto Causa-Mortes e Doação, ele tem a sigla ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Perfeito? Morreu, deixou herança, deixou patrimônio, incide sobre a morte. Efetuou alguma doação de um determinado bem imóvel, incide imposto sobre doação ao Estado. Parágrafo 1º do 149 traz a contribuição para custeio de regime próprio de previdência social. A previdência social, nós temos dois regimes: o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência. Então, quando você trabalha numa empresa privada, você então recolhe o tal de INSS, né? Esse INSS que está lá na sua folha de pagamento é o regime geral de previdência social. E isso é de competência lá da União. Porém, os estados e Distrito Federal, eles podem instituir um regime próprio, ou seja, os servidores
que tenham lá uma lei própria, consagrando direitos e obrigações, chamado de estatuto, Estatuto dos Servidores Públicos, eles podem ter um regime diferenciado, então, de previdência. Então, para esse regime estatutário, pode ser instituído, então, um regime próprio de previdência. E assim, então, uma vez instituído, esse Estado ou o Distrito Federal pode, então, cobrar esta previdência social. Mas lembrando que as contribuições para o regime próprio de previdência, ou seja, dos seus servidores. Não é a previdência de todo o Estado, não, aí não é possível. E sim apenas a previdência dos seus servidores. Ok? Depois, separadamente, pessoal, o artigo 149-A traz aí a figura do Distrito Federal, podendo instituir a contribuição de iluminação pública, a chamada CIP. O Estado não tem competência, mas o Distrito Federal, aí, funcionando como agora município, né? Olha lá, se assemelhando ao município, instituindo a contribuição aí de iluminação pública. E quanto aos municípios? Quanto aos municípios, a competência também, eu pego o artigo 145, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Pegamos o parágrafo 1º do artigo 149, que igualmente aos estados, os municípios também podem instituir uma contribuição de previdência, do regime próprio de previdência. Então, para os seus servidores estatutários, aí pode existir um regime previdenciário próprio, e aí então pode instituir essa contribuição previdenciária. Aos municípios ainda, artigo 149-A, pode instituir a contribuição de iluminação pública, assim como o Distrito Federal, que nós vimos. Então, esses postes de luz que nós temos aí, em frente das nossas casas, nas ruas aí, né, há uma colaboração a título de contribuição de iluminação pública. E no artigo 156 vai trazer os impostos que sejam aí dos municípios. No caso, o IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Nós vimos que a rural é da União. Aqui, no caso de propriedade urbana, se paga o IPTU. Lá no rural se paga ITR. O município pode instituir Imposto sobre Serviço, o chamado ISS. E também o imposto chamado ITBI, que é colocado na Constituição como intervivos. Então, ou seja, a transação entre pessoas vivas que tem ato oneroso, que entra dinheiro. Então, eu peguei um terreno, vendi esse terreno. Opa, entrou dinheiro. Então, é transação onerosa. Aí incide esse ITBI. Lembrando que quando for uma doação, a doação é lá para o Estado. Aqui, se eu tenho uma transação que entra dinheiro, aí eu tenho imposto intervivos também, conhecido como Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né, ITBI. Com referência à competência ainda, pessoal, eu tenho uma competência compartilhada entre estados e Distrito Federal referente a bens e serviços, né? Isso é novo, vem aí da reforma de 2023. Este imposto de competência compartilhada veio ser regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025. Então veja que eu tenho uma novidade aí do compartilhamento, então, com referência a esse imposto, que foi batizado, então, de Imposto sobre Bens e Serviços. Aí eu tenho Estado, Distrito Federal e municípios. Pois mais adiante falaremos aí da reforma tributária. Bom, tributos vinculados e tributos não vinculados, pessoal. Olha, tributos vinculados são aqueles em que eu tenho uma arrecadação e esse dinheiro que é arrecadado para uma atividade específica. Então, eu pego o dinheiro, por exemplo,
o dinheiro de coleta de lixo e eu aplico na coleta de lixo. Então, eu tenho uma vinculação. E os tributos que são vinculados, ligados à atividade específica desse Estado, vai aparecer as taxas, vai aparecer contribuição de melhoria e aparecerão os empréstimos compulsórios. E o único tributo que é não vinculado, ou seja, ele não tem uma atividade do Estado específica à sua cobrança, ou seja, o dinheiro que é arrecadado, ele é pulverizado para as várias áreas, vai para a saúde, vai para a educação, vai para a cultura, enfim, para as várias áreas. Esses impostos, quando não tem uma atividade específica, é chamado não vinculados. E o único imposto que, perdão, o tributo que não é vinculado são os chamados impostos. Então, imposto é um tributo que não tem uma atividade estatal específica ligada à sua cobrança. Muito bem, pessoal. Então, fica aí a dica para que vocês possam observar esses artigos, especialmente da Constituição Federal, para vislumbrar aí a competência tributária desses entes políticos: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Bom estudo aí para vocês.